A gente segue nesse assunto agora com a Priscila Yasbeck para analisar todo esse cenário e também, né, Pri, as contas do governo que esperava que essa compensação acontecesse só a partir do ano que vem e agora os estados vão judicializar essa questão, como aconteceu no caso de São Paulo, Piauí, e não vai parar por aí, né? Da onde vai sair esse dinheiro, Pri? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Marcela, Daniel, a todos que nos acompanham. Pois é, então no centro dessa discussão estão os estados que exigem e pedem uma compensação agora e o governo federal que estava tentando jogar essa compensação para o ano que vem. Teve essa decisão liminar, então, a favor dos estados de São Paulo e do Piauí e agora também abre essa expectativa de que isso seja um precedente para que outros estados também consigam uma liminar para que essa compensação seja imediata. Qual que é o custo disso? O Cefaz, que representa os secretários de Fazenda estaduais, já tinha estimado no começo da medida sobre redução do ICMS uma perda de até 80 bilhões de reais por ano para os estados com essa redução do ICMS. Se a gente considerar que a medida passou a valer a partir de julho, seriam cerca de 40 bilhões de reais de perda. Mas são só as perdas, a compensação vale só para as perdas que ultrapassam 5%, então não tem um número exato, mas dá para dizer que é algo na casa dos bilhões de reais. De qualquer forma, é mais do mesmo que a gente vem conversando aqui. Então, o governo, ele vai abrindo mão de impostos, de arrecadação, vai fazendo renúncias fiscais para conseguir reduzir os preços e conter a inflação diante da proximidade das eleições. A conta toda de quanto que o governo está gastando entre gastos novos e entre renúncias, ou seja, o que ele abre mão de impostos, e aí se incluem também essa compensação que vai para os estados, acaba saindo do cofre do governo federal. Todo esse gasto chega a 250 bilhões de reais no ano de 2022, segundo as estimativas de alguns participantes do mercado. Então, esse é o tamanho da conta das medidas que o governo está fazendo e que estão sendo chamadas de um vale-tudo eleitoral, porque justamente o governo tanto amplia gastos quanto abre mão da arrecadação de impostos para conseguir elevar a sua popularidade às custas de conter esse avanço da inflação. E aí os estados que estavam prevendo um prejuízo disso agora conseguem essa decisão favorável no STF. É importante falar que duas medidas importantes que o governo tem anunciado são a redução do ICMS e do IPI, né, desoneração do IPI, que também saiu no final de semana. São dois impostos que dão base para gastos com educação e saúde. Então, há uma preocupação muito grande que essa perda de arrecadação também reduza os gastos para essas áreas tão importantes de saúde e de educação. O argumento do governo federal é que a arrecadação dos estados está positiva, por isso seria possível fazer esse tipo de medida nesse momento, não feriria as finanças dos estados, mas vale falar que a arrecadação foi muito positiva no primeiro semestre por causa de aumento na inflação e boom das commodities, mas para o segundo semestre, as perspectivas para a arrecadação já não são mais tão positivas e para o ano que vem tão piores ainda. Não à toa, a perspectiva para esse ano, para as contas consolidadas do governo, era de um superávit, ou é ainda de um superávit na conta de alguns bancos, mas alguns já revisam, inclusive, essas previsões para esse ano para um déficit, ou seja, um saldo negativo das contas públicas. Então, esse risco fiscal de piora das contas públicas está aumentando, a situação melhora no curto prazo, mas piora no médio e no longo prazo. Volto com vocês.